Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu Liga. A ideia desse videocast é falarmos sobre inovação e tecnologia. Eu sou o Carlos Silva, diretor de parcerias da Liga. Eu estou na área de dados há 23 anos, atuei nos últimos 8 anos na área comercial. E esse ano estou com o desafio de comandar a área de parcerias aqui na Liga. Eu estou aqui com o Paulo Rusa, que é o superintendente de dados do Banco Carrefour. Paulo, obrigado por sua presença. A ideia aqui é a gente falar um pouco sobre tecnologia, inovação, os desafios do setor financeiro e no Banco Carrefour. Paulo, por favor, se apresente, fala um pouco da sua trajetória. Boa. Primeiro, obrigado pelo convite, agradeço sempre a parceria aí de bastante tempo, né? De outros carnavais já com a Liga, e sempre uma parceria muito bacana. De novo, obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Paulo Rusa, estou como superintendente de dados no Banco Carrefour. Banco Carrefour, que é uma das empresas no grupo Carrefour Brasil, junto com o supermercado, o hipermercado, o Atacadão Atacado, o Sam's Club. Nós temos uma Property e o banco, que é o braço financeiro de todas as operações do grupo Carrefour aqui no Brasil. Bom, estou nessa posição há algum tempo. Hoje cuido das áreas de arquitetura, engenharia, governança, privacidade e cultura de dados, né? São as áreas que estão ali abaixo do meu chapéu. Atuo já com tecnologia há mais ou menos também uns 20 anos. Boa parte dessa carreira aí focada em dados, em algumas empresas grandes no currículo, enfim. Acho que tem bastante coisa aí para a gente contar. Legal, Rusa. Vamos lá. O setor financeiro está passando por muitas mudanças. Como essa transformação está acontecendo no Banco Carrefour? Na verdade, você tem N mudanças, né? Quando você pega um cenário econômico, macroeconômico desafiador, como a gente vem vivendo desde a época de pandemia, troca de governo, ajustes, regulações que surgem novas, tanto do governo federal quanto do Bacen, acaba demandando dos bancos ali, do mercado financeiro, um nível muito alto de adaptabilidade e de uma velocidade de resposta para esses desafios muito grande. Então, eu acho que o grande desafio, não só nosso, mas de todos os bancos, é ter uma stack tecnológica que consiga responder de maneira rápida, né? Tem ali um arcabouço de tecnologia que te permita responder rapidamente a todos os desafios que vão surgindo diariamente, mas são inúmeros os desafios, né? Desde a competição pelo cliente, então de como tratar o cliente, até como responder a uma demanda regulatória, é sempre muito desafiador. É um mercado bastante interessante. Muito bom. E me conta um pouco como que está a jornada de governança no Banco Carrefour. Você que esteve à frente, né, dessa área em grandes empresas. Boa. Governança, vou falar que governança de dados, né, que é o que a gente puxa. Agora, começando a olhar com mais carinho para a governança de IA. Banco, por natureza, ele tem que ter uma preocupação muito grande em governança de dados, né? Eu brinco que lá em 2016, quando a gente começa a discutir aqui no Brasil, 15, 16, acelerar os temas de LGPD para falar de privacidade e de Lei Geral de Proteção de Dados, os bancos e as seguradoras elas já estavam um passo à frente quando você olha e compara com o resto do mercado, porque você já tem órgãos reguladores muito fortes que já tinham algum nível de regulação para esse aspecto, tá? Então, fazendo recorte, olhando para a realidade do banco, obviamente é um tema que a gente vem amadurecendo ao longo do tempo, vem aprendendo e melhorando de novo. Acho que o principal desafio é quando eu começo em governança de dados lá em 2015, 2016, você tinha um tempo de resposta mais longo. Então, uma estrutura de governança que tinha um padrão mais parecido com um guia de boa prática de DAMA, né, que é o guia de boas práticas de governança, e você conseguia seguir uma estrutura um pouco mais engessada no bom sentido, tá? Não no termo mais pejorativo, mas uma estrutura mais consolidada ali. E aí, ao longo do tempo, vem vindo agilidade, vem mudando o paradigma de desenvolvimento, e a governança ela precisa acompanhar esse ritmo. Eu não posso ter uma governança que responde lento quando o desafio das áreas de desenvolvimento começam a ser cada vez mais ágeis, cada vez menos previsíveis, né? Você começa a trabalhar com a demanda da quinzena, da semana, você conhece o escopo 2 dias antes dele chegar. Então, o grande desafio
da governança moderna aqui, nos últimos tempos, quando a gente fala em governança, é como a gente consegue não perder a mão, né? Não ser o cara do bloco, não ser a área que só dá bloco, responder de maneira adequada, continuar garantindo uma continuidade do negócio e fazer isso num time to market adequado. Né? Eu preciso responder bem e responder rápido. A gente tem uma área centralizada, né, que cuida dessa governança, mas os donos dos dados, os owners, eles ficam distribuídos nas áreas de negócio, são representantes, donos mesmo, né, as pessoas que realmente entendem do assunto e que vêm distribuindo. E a outra vertente, que é a governança de IA, que vem sendo um assunto cada vez mais quente, que é entender um pouco, e aí eu vou fazer uma separação aqui que eu brinco, que não é a minha favorita, mas acho que é a mais fácil de entender. Quando a gente fala de IA hoje, né, nos dias atuais, a gente separa um pouquinho de falar de IA tradicional, que é o termo que eu não gosto, mas não acho um termo melhor. É quando a gente está falando de machine learning, rede neural, modelos estatísticos e etc. E Gen AI, né, Generative AI. São governanças diferentes, tá? Então, quando a gente fala de AI tradicional, de novo, em banco, pelo menos, já é muito tradicional se ter uma governança de AI, porque eu faço muito modelo, né? Quando você pega o mercado financeiro, boa parte do que eu faço ali em concessão de crédito, previsibilidade, cálculo de risco e etc., é uma modelagem estatística muito focada, que utiliza muito estratégia e técnica de inteligência artificial e que tem uma governança que, inclusive, tem lá alguma regulação que precisa ser seguida pelo Bacen, de explicabilidade, etc. Quando a gente fala de governar Gen AI, né, como que eu governo uma inteligência artificial que cria a resposta? Eu não sei o que ela vai respondendo. Se eu perguntar 3 vezes a mesma coisa, ela me dá 3 respostas diferentes. Como que eu governo esse cara? Então a gente começa a olhar assim, eu preciso governar primeiro, entender da onde vem isso, como esses modelos estão sendo treinados, o que eu estou ensinando para esse modelo, quais vieses ele tem apresentado nas respostas. Então, a gente acaba fazendo uma governança colegiada, tá? Hoje, de novo, eu vou fazer um paralelo com o que eu via na LGPD, quando lança lá atrás, tinha uma discussão. LGPD é um tema de privacidade, LGPD é um tema do jurídico, porque é uma lei. LGPD é um tema de SI, é SI que tem que cuidar, né? Porque a gente está falando de proteção, de cibersegurança. É um tema de dados. Cara, quem que é o dono dessa conversa? Quando a gente fala de governança de IA, então, para mim, uma conversa muito parecida. Né? Quem que cuida da governança de IA? Sou eu que cuido dos dados? É o cara de aplicação que vai cuidar da utilização disso na ponta? É SI que tem que olhar para isso? É o compliance que tem que olhar para isso? Né? É um cara de ética, enfim, é o jurídico. Quem que olha para isso? No Carrefour, a gente tomou uma decisão de fazer um colegiado. Eu não tenho uma área que olha sozinha para a governança de IA. A gente montou um comitê com várias cadeiras, com representantes de várias cadeiras, onde a gente toma algumas decisões, desde qual motor de Gen AI a gente vai utilizar como padrão, quais a gente não vai utilizar, para quais utilizações a gente vai dar para IA, né? O que pode ser feito e o que não pode ser feito, que tipo de material pode ser utilizado no treinamento, que tipo de pergunta pode ser feita, quais colaboradores vão ter acesso a certos tipos de Gen AI, e tudo isso é tomado num colegiado, cada um apresenta ali os seus riscos pela sua perspectiva e de maneira conjunta a gente tenta encontrar o melhor caminho, transforma isso numa política e publica para o banco todo. Show, perfeito. E assim, a gente sabe, a gente trabalha em muitos clientes, né, no segmento financeiro, varejo, saúde e outros. A gente vê muito que é um grande desafio da TI receber investimento, né, e mudar a cultura da empresa para o olhar de governança de dados. A gente viu que com a LGPD, né, quando a LGPD começou, e algumas normas regulatórias, isso aí ajudou a acelerar, né, essas iniciativas com governança. Né? A gente vê que hoje as empresas de grande porte, mais inovadoras, têm uma área de governança, né, estão estruturados. Agora, falando de IA, com essa onda, né, dos agentes de IA, multi-agentes, a gente está vendo que o mercado está olhando para construir um monte de robozinho ali para automatizar processos, né? Você acha que isso vai ajudar a acelerar também a governança de dados para IA?
tem que acelerar, né? Acho que os assuntos eles crescem casados e eu acho que eles amadurecem casados. Acho que o mercado de governança como um todo vem evoluindo, vem respondendo bem, vem se tornando cada vez mais maduro e não acho que com o IA vai ser diferente. E a gente ainda tem, né, a resposta em si. Então, a própria IA, ela me ajuda a criar alguns artefatos de governança que me ajudam, inclusive, a governar a própria IA. Então, eu acabo tendo os mesmos benefícios de produtividade, de construção que ela oferece para as outras áreas, ela também oferece para a própria governança. Então, eu consigo utilizar, né, um agente, por exemplo, treinar e utilizar ele no apoio e no controle para fazer um double check, para fazer uma segunda verificação, por exemplo, de algum tema que eu não preciso ter uma pessoa necessariamente olhando. Vão surgindo aceleradores para melhorar o trabalho com a governança. E o Rusa, conta uma coisa. Bom, a IA se tornou um grande foco das empresas, né? E eu tive na NRF esse ano, né, e só se falou de IA. Como que vocês estão se preparando para adotar a IA de modo geral no banco? Porque eu brinco que ninguém mais vende palestra no Brasil se não colocar a IA no título, né? Não tem mais... Tudo que você vai falar, você tem que falar que tá uma hype muito IA grande. e agentes de IA, né? Exato, vai evoluindo, mas você tem que falar de GenAI em alguma instância, cara. Eu brinco que chegou um momento lá atrás no banco em que eu não tinha paz nem para tomar um café. Eu tava tomando um café, aparecia alguém do meu lado e falava, Rusa, quando que vai ter uma AI nesse café aqui? Eu queria perguntar qual café que é mais adequado para a vontade que eu tô a tomar aqui. E eu queria que ela me desse uma sugestão de qual a melhor cápsula. Eu tava nesse nível. O que a gente decidiu fazer isso? Você começa a perceber que, assim, uma proatividade muito bacana, mas a galera começa a trazer muita iniciativa e a gente tem percebido dois movimentos. É um movimento de parceiros que começam a construir microsoluções de AI para atender a uma dor específica, e aí esse cara chega na área de negócio e isso começa a tornar um risco para a gente, porque vira uma teia que pode sair do meu controle muito fácil. Né? Eu tenho, em algum momento, tinha 35, 40 POCs na fila de soluções pequenas que resolviam uma dor específica com GenAI. Cara, para você fazer gestão de 40, 50 fornecedores com soluções pequenas, é muito complicado. Então a gente começa, né? E era natural que surgisse um mercado assim, o cara encontra um nicho, resolve um problema rápido, sai para o mercado com um produto para fazer um teste e emplaca esse produto, é um caminho bom. Mas quando você olha para uma arquitetura corporativa, no todo não é saudável você ter 50, 60 soluções ali dentro, né, da sua governança de IA. Então, o que a gente começa a olhar? Começa a olhar para parceiros que tenham soluções mais abrangentes. Eu começo a buscar soluções mais abrangentes. Como uma solução resolve 10, 12, 15 problemas dentro da mesma solução, eu endereço 10, 12, 15 problemas do meu negócio, acaba sendo mais viável. Então, o que a gente fez? Né? A gente dá uma recolhida, entendeu esse momento, entende essa ansiedade da galera de uso. A gente criou uma política de uso de IA, que era hoje a gente usa... Para que a gente usa IA no Banco Carrefour? Né? Quais são os motivadores? Para já dar uma segurada no ímpeto do cara que às vezes quer procurar uma IA para resolver um problema, isso está fora da política. Eu não vou resolver este problema com uma IA porque está na minha política que eu não vou resolver. Então eu posso usar ela dentro deste escopo, foi o combinado, é este foco que a gente quer dar para a IA nesse próximo ano, nos próximos 3 anos. Então a primeira coisa que a gente fez foi delimitar isso, né? Qual é o escopo. Depois a gente monta um comitê para avaliar essas soluções e começa aí sim a olhar os parceiros. A gente começou a definir algumas tecnologias, então a gente coloca alguns guarda-reios, estes caminhos a gente aceita, esses outros caminhos a gente não aceita, e começa a ampliar. Então a gente tá lançando um assistente pessoal, né, pro colaborador, onde ele vai poder ter ali na máquina dele, fazer pergunta e resposta, usar para produtividade, mas mesmo isso eu não libero para todo mundo, eu libero para quem faz sentido liberar. A gente já tem algumas coisas que facilitam muito o código, principalmente para desenvolvedor, né, tanto o nosso de dados, engenheiro de dados, quanto o engenheiro de software, para QA, para o tester, facilita demais a vida do cara você ter uma AI que suporta ele. Então a gente começa a olhar já para algumas coisas, a gente tem case já publicado
Em cobrança, por exemplo, hoje a gente usa uma AI generativa para fazer a primeira etapa da cobrança e o resultado dela é impressionante. Assim, ela recupera muito mais crédito e muito mais rápido, num custo muito mais baixo do que uma pessoa, né, no contato ali fazendo isso. É extremamente eficiente. E eu brinco que a gente sabe que deu certo quando você pega os cases engraçados, que são... Ela, obviamente, ela se identifica como uma inteligência artificial, porque é regulatória, ela precisa se identificar como uma inteligência artificial. E depois de 5 ou 7 minutos de conversa, de negociação com o cliente, a pessoa já está contando a história de como quebrou a perna, de como foi para o hospital, desejando Feliz Natal para a IA, manda Deus abençoar a IA. É muito engraçado. Eu gosto muito dessas histórias. Eu acho que é muito bacana a gente ver o nível que a gente tem conseguido chegar no avanço de inteligência artificial. Então, em grandes linhas, a gente tem se preparado para usar, é inevitável usar. O que a gente olha, obviamente, é para que usar, quem tem que usar e o que a gente vai usar, né? E aí sim, começar a fazer esses controles. A gente tem visto muito também soluções de tecnologia que a gente já tem, que os caras começam a soltar feature de IA dentro de uma solução que já tinha. A gente também tem bastante preocupação com isso, porque eu não sei onde está processando, o que está fazendo. Então, a gente tem evitado usar isso antes de passar pela avaliação do comitê. Mas, basicamente, o que a gente tem feito é isso. Receba a demanda, receba uma necessidade de negócio, enquanto comitê a gente olha, avalia, vê se encaixa ali dentro do que a gente tem de premissas, e se sim, a gente segue e começa a utilizar. Pô, muito bom. E a gente vê, né, que o assunto de IA, esse ano, explodiu, né? Começou ano passado... meio que sem contexto, né? As empresas começaram a tentar fazer POC para descobrir como que a IA poderia ajudar. Eu acho que hoje está entrando num processo mais de amadurecimento. A gente está vendo cases mais relevantes, né? Trazendo resultado. Como que você vê essa jornada, né, de amadurecimento da IA aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que lá fora, falando de China, Estados Unidos, o negócio está mais evoluído, né? Não só para dentro das áreas de processo do back-office, mas também já falando de experiência do cliente, né, atendimento, né, contact center, e também em relação à segurança, né? Hoje você vê uma preocupação com a segurança em relação à IA? Sempre tem, né? Assim, primeiro, é uma história muito bacana, porque você olha, quando a gente fala de GenAI, que ela vem de uma premissa C2B, né? Ela começa com o customer, então quando a OpenAI lança lá o ChatGPT de graça para os usuários, para as pessoas normais, pessoas físicas poderem brincar com isso, e gera uma comoção, né? Todo mundo adora aquele negócio. Pô, eu tenho uma assistente, eu consigo perguntar, o ChatGPT faz isso para mim, o Gemini faz aquilo para mim, né? O DeepSeek faz não sei o que lá. Agora eu pergunto, me ajuda com o dever do filho. Foi natural isso vir do consumidor, que também é o empregado, para a empresa, né? Não foi uma demanda que surgiu das empresas para a tecnologia. Essa tecnologia ela fez a demanda vir da base da pirâmide, não do topo, e a gente teve que encontrar e criar necessidades para utilizar, porque você não podia ficar de fora disso. Eu brinco que assim, gerou um momento muito estranho, né, para a gente, vai contra tudo que a gente aprende nas faculdades e nos mestrados e nos MBAs da vida, que eu tenho um problema e encontro uma tecnologia para solucionar. E aí ela deu uma tecnologia e falou, agora vocês vão ter que achar um problema para me usar, se virem. Eu tenho que ser usado. Agora, achem um problema onde vocês me usam. Ela lançou esse desafio para a gente, isso foi muito bacana. E aí era natural, nesse primeiro momento, com a pressão que vinha, a gente errar, né? Fazer escolhas ruins, usar ela para coisas ruins, com pouquíssima maturidade no que estava fazendo. Essas deslizadas eram naturais. Agora a gente já vem ganhando maturidade, você tem parceiros evoluindo, você tem as próprias empresas evoluindo, tanto no uso, no entendimento do que é, quanto nos temas de governança e de controle. Então a tendência é que cada vez mais a gente veja um mercado cada vez mais maduro na utilização. Olhando da perspectiva de segurança da informação, eu vou pegar um tópico muito parecido para mim, com governança. A gente vai ter que aprender a fazer governança disso também, fazer segurança disso também. Você obviamente tem especialistas, mas ainda são mais difíceis de achar. E a gente não sabe, a gente pode imaginar
mas a gente não sabe a dimensão do desafio que vem para a SI com um tópico de GenAI. Você está falando, de novo, de uma tecnologia que cria, né, que gera alguma coisa, né, dela. Como que eu vou saber de onde vão vir as fragilidades? Então, assim, as oportunidades também são inúmeras. Eu falo muito isso com o CISO do banco. A gente tem uma preocupação que cara, eu tenho um monte de guarda-reios de ética, por exemplo, quando eu treino os meus modelos para serem assertivos. Mas hoje, você ter um maquinário leve na tua casa, baixar um modelo do GPT, do Gemini, do DeepSeek e treinar um modelo de GenAI local na tua casa não é uma atividade complexa. E se você uma pessoa mal intencionada, você não tem a preocupação de ética que eu tenho, né? Então, o cara que está treinando o modelo dele lá na Deep Dark Web tem pouquíssima preocupação com ética e com bioética, com o que quer que seja, que eu tenho do lado de cá, cara. Então, assim, isso preocupa muito a gente, porque a gente não sabe o que vai aparecer do lado de lá e como podem ser esses ataques. Pensando no AI como um todo, tá? Pensando em AI quando a gente fala ali de uma maneira mais global. Pensando na empresa, óbvio que na utilização o que eu tenho que fazer é garantir meu perímetro. Eu preciso garantir com o que está sendo treinado e preciso garantir que as AIs que eu estou colocando para dentro de casa não estejam expostas e que eu não tenha vulnerabilidades que promovam ela ser atacada e gerar um vazamento massivo de dados. Mas, de novo, eu não gostaria de ser do time de SI nesse momento. Os caras não devem estar dormindo, tendo pesadelo com isso. Acho que eu vejo muito que as empresas, os provedores de tecnologia estão evoluindo, né, a parte de segurança. Então, eu vejo que as empresas estão começando em casa, né, projetos internos, disponibilizar a IA para os funcionários, porque aí também vai ser uma escola ali para amadurecer essa parte de ética e de segurança do dado, né? Quem vai acessar, como vai armazenar esses dados, quando for para o cliente final, né? Acho que, cara, isso tem muita correlação com a queda no preço do custo de processamento, né? Você pega nos últimos 6 meses ali, a gente caiu de dólares para centavos quando a gente fala em processamento, no custo de AI. Então, essa queda no custo populariza, facilita, começa a fazer sentido você ter um maquinário e treinar isso dentro de casa. Quando você consegue colocar a tecnologia dentro do seu perímetro já seguro, obviamente dá muito mais tranquilidade para os times das empresas desenvolverem novos modelos. Por isso que eu falo, acho que a gente vem num caminho bom de desenvolvimento, que barateou o custo. Antes era um negócio que era muito caro, você fazia uns testes, aí ficavam sempre muito caros, era muito difícil a gente achar retorno nisso. Agora, com o barateamento do custo, você já consegue encontrar alguns retornos, que fica mais fácil. E o principal, você consegue colocar isso dentro do seu ambiente, ter mais segurança de que está num ambiente controlado e aí sim investir de fato tempo e capital humano qualificado para treinar e evoluir esses modelos e esses produtos de AI. Legal, Rusa. É interessante, você comentou de custo, né? Medir o ROI de projetos de IA ainda é um grande desafio. Vocês hoje já conseguem medir o resultado dos projetos? Medir o ROI de projeto de IA, acho que vai ser um dos desafios eternos. É muito complicado medir o retorno de alguma coisa que você não consegue controlar e prever tão justamente o comportamento. O que a gente consegue perceber hoje são alguns ganhos já com relação, por exemplo, à produtividade. Eu acho que talvez seja o lugar mais fácil nesse primeiro momento com o uso de IA, e para mim é o lugar mais fácil de aplicar a IA, inclusive, é quando a gente fala de eficiência e produtividade, tanto de processos quanto de pessoas. E aí eu consigo não medir a eficiência, obviamente, da IA, mas eu já consigo medir, por exemplo, o quanto ela aplica de eficiência num processo. Então, hoje eu consigo dizer que o meu desenvolvedor, por exemplo, lá, o meu engenheiro de dados, hoje ele demora de 30% a 40% menos tempo para desenvolver um pipeline usando IA em comparação a um engenheiro que não usa o MIA, por exemplo, né? E aí você consegue fazer aquela estimativa de longo prazo. Eu tenho um engenheiro, 40%, o cara produz tanto, aumentou para tanto a produtividade, eu tenho um saving de custo ali na ponta que já me ajuda a justificar. É legal essa visão, né? Que não é só o que ele vai trazer de aumento de receita, mas também diminuição de custo, que eu acho que hoje é a preocupação das empresas, né?
os de TI, com as inovações de tecnologia estão aumentando, também acho que é uma boa visão. E, Rusa, vamos lá. Tem muita empresa já querendo começar essa jornada de IA, só que não sabe por onde começar. Que conselho você dá? Qual o caminho para iniciar essa jornada? Boa. Não se deixe seduzir por aquele erro que eu falei no começo. Não se force a inventar um problema para usar IA. A gente já tem hoje bastante material para ser consumido, dá para estudar um pouco. Minha recomendação é escolham um problema de negócio que você consiga acompanhar, mensurar e que esteja dentro de cases de sucesso de AI. Uma das coisas que a gente fez, por exemplo, foi levantar todos os cases que as áreas de negócio queriam fazer. Eu recomendo, cara, deixa todo mundo pedir tudo. Coleta isso e olha para o mercado e vê onde você tem sucesso. Nesses 5 tipos de case, já tem alguém do mercado que fez, deu certo, o cara publicou esse case e tem resultado positivo. Esses aqui, inclusive, a gente já viu que os caras fizeram alguma coisa com isso e tá dando água. Ninguém tá tendo resultado positivo com esse tipo de ação. E tem alguns que ninguém tentou. Cara, quer começar? Começa por quem tá ganhando o jogo, né? Escolhe ali 2, 3 casos que já tenham alguma referência de mercado, que já deu certo, que já tem um histórico de como fazer. Aprende com os erros dos colegas, né? Se aproveita da caminhada dos outros e lança dali. Hoje, eu começaria assim, se eu tivesse uma empresa e tivesse que escolher por onde começar, eu obviamente ia mapear o que eu tenho de oportunidade, dentro do que eu tenho de oportunidade eu ia dar uma vasculhada no mercado e entender, quem já ganhou esse jogo que eu quero jogar? Tem esses aqui? Como a gente está falando de eficiência, de produtividade, eu não estou falando de nadar em mar vermelho, estou falando de pegar uma coisa que já deu certo, que eu já sei que tem um resultado possível e caminhar uma caminhada que alguém já deixou trilhada para mim ali, que é mais fácil de você aprender, mais fácil de você controlar e depois mais fácil também de você colher resultado e ter a oportunidade de o resultado ser positivo. Dica de mestre, obrigado por compartilhar. E vamos falar um pouco de... Você trabalha com consultorias, né, apoiando os projetos, a Liga é parceira de vocês, né, tem apoiado nos projetos lá com dados. Como que você vê a ajuda das consultorias, a importância de ter esses parceiros trabalhando com você? Eu não faria nada sem os parceiros, né? Então, assim, a gente tem uma parceria muito grande com vocês. De novo, foi como eu abri aqui agradecendo. É uma parceria longa, a gente confia demais na qualidade do trabalho. E pra gente é essencial por 2 motivos, né? Um, de ter uma visão de fora, e aí fica a dica. Escolham parceiros que aportem conhecimento e não mão de obra, né? O cara fazer só o outsourcing, jogar um colaborador lá na tua mão para executar uma função, a não ser que seja de fato uma área muito operacional, não é o caso da nossa vida em dados, para mim não faz muito sentido. Então a gente sempre optou por parceiros que aportam mais do que mão de obra, né? Por parceiros que aportam também conhecimento. Então eu consigo colocar numa sala e aí uso, por exemplo, até um exemplo que a gente viveu recentemente. Eu tinha um problema no banco que eu não conseguia resolver, gritei para vocês, gritei para mais um parceiro, falei, cara, eu preciso de 2 gêniozinhos de vocês aí que não estejam alocados comigo por 2 horas para enfiar esses caras numa sala aqui, vou colocar 2 caras bons da liga, 2 caras bons do outro parceiro, com os meus caras bons daqui, eu preciso que esses caras se tranquem numa sala e saiam na porrada por 2 horas para tentar achar uma solução que eu não tô conseguindo enxergar. E foi perfeito, porque foi o que aconteceu, cara. A gente entrou na sala sem... isso para mim foi muito bacana, que assim, em momento algum, os caras da liga, do outro parceiro, tinham, putz, eu não vou falar porque esse cara é concorrente, ou eu não vou fazer porque esse cara... Não, foi o contrário, foi um ajudando o outro. Eu vi a galera se apoiando porque o objetivo final era me apoiar, né? Então, trabalharam numa parceria incrível, em 2 horas a gente saiu com uma solução da sala. Depois chamamos os meninos da liga, pedimos um apoio ali para entender um pouco melhor algumas coisas, eles nos ajudaram e a gente conseguiu vencer uma barreira que já estava me tirando o sono há algum tempo, contando com esse tipo de parceria. Então, acho que o que a gente busca muito nos parceiros é isso, é ter parceiro mesmo, como o nome diz, né? Não só um jogador de currículo e gente lá no trabalho comigo. Pô, legal, a gente vê que esse trabalho de equipe tem aumentado entre as empresas, né? Mesmo os concorrentes ali em algum certo momento.
E eu acho que o ideal da consultoria, o que ele traz de melhor para o cliente é que tem profissionais que estão passando por diversos outros clientes, né? Diversos outros desafios. Então, vai complementar muito com o seu time que está mais olhando ali essa estratégia, né? Então, a gente, na Liga, investe muito em treinamento, capacitação e certificação dos profissionais, né? Então, acho que, de novo, conte sempre com a nossa parceria. Contamos muito. Legal receber esse feedback. Bom, Rusa, foi um prazer enorme falar com você. Poderia ficar horas aqui conversando, mas a gente precisa encerrar. Tem mais alguma coisa que você queira fazer um encerramento final, compartilhar? Cara, eu primeiro eu agradecer novamente o convite. Contem sempre comigo. Concordo contigo, é um papo que dá para estender por horas. Tem muita coisa para a gente passar ainda sobre o tema. E é um tema que, se a gente voltar para a mesa aqui daqui 2 meses, a conversa vai ser completamente diferente, porque isso muda muito rápido. Eu acho que a gente conseguiu cobrir uma boa parte desse tema. O que a gente deixa aqui é sempre, estudem. O tema está sempre evoluindo, a gente precisa evoluir junto com o tema. E joguem com o regulamento embaixo do braço, cara. Usa a IA para estudar, ela tem me ajudado demais para isso. Tanto para mim, quanto para ajudar até o dever de casa das crianças ali. A gente precisa reestudar, mas, de novo, é uma tecnologia que veio para apoiar a gente em eficiência e produtividade, e quando a gente fala de eficiência e produtividade, a gente não está falando só do trabalho, a gente também está falando da vida. Utilizem isso para a vida. Eu vou só dar um exemplo rápido para a gente encerrar. Minha filha queria uma torta de frango e ela tinha uma aula em 1h30, eu joguei lá um prompt e falei, eu preciso de... Você vai participar de um concurso mundial de torta de frango. Qual receita você levaria? Você tem esses ingredientes e a torta precisa estar pronta em 1h10 para dar 20 minutos de esfriar e minha filha poder comer antes de ir para a aula que ela tinha que ir. Ela me deu a receita, eu fiz a torta, ficou fantástica. Minha filha amou, levou para a escola. Os amiguinhos agora ficam me pedindo, perguntando quando que o tio vai mandar a torta de frango de novo para a escola. Num promptzinho rápido, facilita a vida, ajuda a organizar a lista de ingredientes para fazer mercado, né? Ajuda em casa no dia a dia. Eu vejo muita galera, antes quebrava uma coisa, você entrava em desespero, tira uma foto, joga na IA, fala como eu conserto isso aqui, ela vai montar um passo a passo para você. Assim, utilizem no trabalho, utilizem na vida, acho que tá aí para isso. Eu vejo que a IA veio para ficar, né? A gente está não só usando no mundo corporativo, mas as pessoas no dia a dia, as crianças. E assim, ela tá crescendo muito rápido, vai chegar numa proporção que vai ser impossível voltar atrás, né? Vai facilitar muito a nossa vida. Mais uma vez, obrigado pela participação. Fica o convite para você voltar, para a gente continuar esse bate-papo. Bom, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo o nosso videocast. É sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Faço convite para seguir a gente no canal, seguir a Liga nas redes sociais, que a gente vai trazer sempre mais conteúdo interessante para vocês.